Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Eu sou Patrícia Zene Benites, psicóloga, escritora, e hoje eu tô aqui mais uma vez na Flip, na Casa Tiaras Chicunas, e hoje eu vou estar conversando com a Evelyn Gasparetto, que vai aqui, falar sobre os seus 2 livros bem interessantes que a gente vai estar mostrando mais à frente, falando sobre eles, assim como também tudo aquilo que ela quiser compartilhar com a gente. Você sabe, a gente acolhe aquilo que as pessoas quiserem compartilhar, a gente está aqui para acolher, né? Mas antes, convido vocês a curtirem, compartilharem nessa conversa, e quem ainda não se inscreveu, dá aí o seu aceite, se inscreva, colabore na expansão desse canal, que vem aqui com tanto carinho, pelo menos assim a gente tenta fomentar a arte, né, a cultura, como essa expressão maior, né, de resiliência, de saúde mental, de promoção da vida, de espiritualidade. Mas sem mais delongas, porque eu já estou falando demais, né? Evelyn, seja bem-vinda ao canal. Muito obrigada, muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando com você. Eu a conheci pelo WhatsApp e já simpatizei com ela de imediato. Foi fácil o nosso encontro. Eu gostei muito. Muito obrigada pelo convite. E se o pessoal curtir, o algoritmo trabalha a nosso favor, porque se você gosta desse assunto, o YouTube vai entender que você vai querer mais sobre isso. Aí aparecem mais vídeos sobre o assunto que a gente traz aqui. Ai, perfeito. Obrigada por essa colaboração, Evelyn, né? Assim, isso às vezes as pessoas não entendem, né? O quanto é importante. Às vezes, para as pessoas que estão assistindo, elas não se dão conta o quão é importante, né? O curtir, o se inscrever no canal, né? Porque demanda um tempo, demanda uma energia, demanda todo um entorno que as pessoas que estão vendo não sabem o que acontece aqui nos bastidores. Toda a energia que você empenha, que você pega o assunto, que você estuda, traz a pessoa, conversa, tem paciência e tal. O que custa dar um like? Não é? E a pessoa também se beneficia. Você se beneficia, ela também. A felicidade é a única coisa que a gente divide e ela cresce, né? Então... É verdade. Muito obrigada. Imagina. Evelyn, obrigada também pelo teu acolhimento. Acho que a recíproca é verdadeira, né? A gente está priorizando esse ano aqui na Flip as pessoas que estão tendo programação na casa, né? Claro que quando for ao ar não vai ser bem no período da Flip, mas isso é para deixar o gostinho de quero mais. Próximo ano. Exatamente. Então, Evelyn, assim, conta pra gente um pouquinho da tua história, né? Como é que chega a escrita na tua vida, né? O que tu fazia antes da escrita? Se sempre foi isso o teu percurso, né? É que eu já sei um pouquinho do bastidor aí, já tô cutucando aqui, né? Sabe como é que é, né? Para poder também trazer isso, fomentar isso, né? Das pessoas poderem olhar, né, para sua existência, os seus caminhos, as suas escolhas. Com a experiência do outro, a gente pode usar para nossa própria vivência, né? Eu acho que a escrita sempre esteve comigo. Eu sempre fui uma pessoa que escrevi. Quando eu era pequena, eu usava a máquina de escrever do meu pai. Eu fazia contos policiais, sabe assim? E eu inventava umas histórias e tal, e passou. Aí eu fui para a faculdade, eu fiz direito, eu sou formada há 25 anos como advogada. Ainda atuo na advocacia, não é assim minha paixão, mas ainda tenho alguns clientes, uns casos que eu ainda administro, que dá para eu fazer. Mas hoje o que aparece para mim, eu tenho uma equipe que me ajuda. Então eu vou distribuindo para as pessoas que podem me auxiliar nessa empreitada pregressa. Porém, em 2000, eu vi muita gente aqui na Flip ontem, principalmente no Sarau, dizendo do ano de 2021. Sim. O ano de 2021 foi meio marcado para a escrita, porque as pessoas estavam isoladas. 2020, como todo mundo começou a assistir série, ler livro e tal. Chegou em 2021 que a coisa continuou, você falou, pô, tem que fazer alguma coisa. E aí muita gente foi para a escrita, muita gente desenvolveu o hábito de escrever. Nem todo mundo é escritor, quer se empenhar em ser escritor. Porque
Para mim, existe o escritor lato sensu e o stricto sensu. O lato sensu é aquele que escreve, ou ele publica ou não publica, ele escreve porque ele gosta de escrever. Agora, o stricto sensu é aquele que escreve, quer publicar, quer fazer parte da casa, vai nas feiras. É aquela coisa difícil. E isso é ser escritor stricto sensu. Não desmerecendo, é só um outro viés. E aí 2021 foi um ano que me trouxe isso. Em 2020 eu comecei a escrever Ambas, que é uma versão de duas mulheres que eu admiro muito, que era a princesa Diana, a Lady Di, lá de Gales, a princesa de Gales, e a Cícia Imperatriz, que foi a princesa da Áustria. A gente não tem muito contato com a Cícia Imperatriz, ela não é muito conhecida do nosso cotidiano como é a Lady Di. Porém, como eu conheci as duas, eu descobri que elas tinham uma vida muito semelhante. Para quem acredita em reencarnação, parecia o reencarnado, sabe? Assim, parecia uma coisa muito semelhante. Para quem não acredita, era a sincronicidade do universo de mulheres que viviam aquela realidade e que muitas outras ainda vivem, meio pelo imaginário, pelo ilusório de viver na nobreza e não ter que pagar boleto. Olha que lindo. Ser uma princesa da Disney. Não é nada disso, nada disso. E ao mesmo tempo, o que me pegou para escrever sobre elas era como elas foram desprezadas, como foi menosprezada a atividade delas. E elas agiram tanto em benefício da gente que a gente não tem nem noção. Por exemplo, Lady Di fez o que fez, que é a mais próxima nossa, numa época que não tinha internet, não tinha celular, não tinha rede social, não tinha nada. Ela foi a primeira pessoa que abraçou um aidético. Na época que não se sabia o que era a doença. Ela foi lá, pegou na mão, abraçou, mostrou que as pessoas precisavam de humanidade. E ela fez isso por várias outras crianças, idosos, doentes, enfim. E mesmo assim ela não era reconhecida. Era reconhecida por alguns, por outros não. Por outros ela era midiática, ela usava a mídia a seu favor para se fazer de vítima. Então sempre tem os dois. Bom, o mundo é dual, o ser humano não seria diferente. Nem todo mundo é bom e nem todo mundo é só mal. A gente tem, né, aquele equilíbrio. E a Cícia é a mesma coisa, tanto que a Cícia ninguém sabe dela, é difícil alguém que saiba. Só conhece a Cícia, a imperatriz da trilogia da Romy Schneider, né? Isso. Pelo menos alguma coisa. Vou confessar que este ano, inclusive, como a minha mãe adora Cícia, eu fui buscar os filmes antigos, então, porque ela tinha isso, e eu assisti todos os filmes novamente com ela. Que delícia. Era algo que era aquilo porque ela tinha uma mística também da Cícia. Eu me lembrava de criança ter assistido na sessão da tarde. Sessão da tarde, Sessão da tarde. E eu acabei revendo os filmes. Com outra visão, né? Diferente, né? Porque quando a gente vai ver alguma coisa anos mais tarde, é uma outra visão, algo interessante. Me lembro que até na época isso foi, né? Talvez fevereiro, março, né? Desse ano, de 2024, porque a gente sempre tem que dizer qual é o ano, né? 2024. Eu até fui ler. Eu me interessei em ler algumas coisas dela, né? E do quanto também os filmes foram um pouco romantizados, assim, um pouco eu tô sendo econômica, mas enfim, né? Pelo menos assim, eu fui rever isso, muito puxada, porque a mãe tinha essa lembrança e eu quis fazer um alento, né? Que gostoso! E assim, para ela, e acabei assistindo junto com ela, então, né? Pegando aquelas películas antigas, né? Mas isso. E a gente vê até a direção, os cortes das cenas eram muito mais brutos do que são hoje. Nem que acaba o filme, você fala, opa. Oi? Já? Como é que é isso, né? É muito interessante. A gente dá uma olhada por outro ângulo agora. E a Cícia, a Romy Schneider, eu acho que a Romy Schneider é muito mais bonita, foi muito mais bonita do que foi a Cícia, na verdade. É que pro padrão da época, a Cícia era uma beldade inquestionável. E se você pega umas fotos dela, aqui mesmo no livro tem atrás, ó, não era tudo isso de beleza. Claro. As mulheres de hoje são muito mais bonitas, mas para aquele padrão da época que ela era uma beleza estonteante. E a Romy Schneider
veio muito bem colocada ali, né? Uma mulher muito bonita pra época, e a Cici ficou com a cara dela. A Cici ficou a Romy Schneider, ficou a Cici, né? Enfim. E quando eu fui pra Viena, que eu fui no castelo, que eu vi o museu dela, eu fiquei encantada, porque ela tinha um mini ginásio ao lado do quarto dela, porque ela gostava de se exercitar. Então ela tinha argolas, cavalos, ela fazia ginástica todos os dias. E ela tinha banho, ela tinha chuveiro, assim, ela tinha banheira, chuveiro e vaso sanitário, coisa que não era comum para o século XIX. Não era. Então, na hora que eu olhei aquilo, eu falei, nossa, que mulher pra frentex, né? Que mulher de vanguarda, que maravilhosa. E eu comecei a gostar dela. E aí eu fui pesquisando, e eu percebi que na época não gostavam dela. Hoje Viena meio que funciona ali no turismo em volta dela. Tem os biscoitinhos, a balinha, o museu, as fotos, não sei o que, a mochila, tudo com a carinha dela. Porém, na época, ela era bem a mídia na época, né, os jornais e tudo mais, eram muito cruéis com ela. E ela não tinha acesso a nada, ela não tinha acesso à própria vida, ela não tinha acesso aos filhos. A única coisa que ela tinha acesso era o corpo dela. E foi aí que ela teve o domínio de si. Ela ficou anoréxica, ela tentava não comer para ser magra. Depois de 4 filhos, ela ainda tinha a cintura 60 e pouco centímetros. Imagino que ela não sofria. Mas o sofrimento era meio, estou fazendo por mim, porque eu sou mulher e eu posso fazer o que eu quiser aqui. Porque o resto ela não podia fazer nada. E a Diana foi a mesma coisa. A Diana não podia fazer nada. Porque a gente olha e fala assim, nossa, por que a Diana não foi fazer uma terapia, gente? No mundo de 1980? Porque, gente, quando você entra pra nobreza, você não tem chave de carro, você não tem o passaporte, você não tem seus documentos, você não faz o que você quer. Não existe. Eu não vou almoçar com uma amiga hoje pra eu desabafar. Não existe isso. Não existe. É outra realidade. É outra realidade. Então a coitada, ela foi minando. Ela era ovacionada onde quer que fosse, tanto é que o marido dela deixou de gostar, já não gostava muito, depois ele deixou de gostar porque ele era muito egocêntrico, então o pessoal gostava dela e não dele, quando ela apareceu. E ela chegando em casa, não tinha ninguém para apagar a luz para ela, para contar, olha, deu certo, deu errado, chorar, rir, comemorar, ela não tinha ninguém. Então aquilo vai minando o ser humano, né? Muita solidão, vai minando o ser humano de uma forma, e a gente vai perdendo a essência. Eu acho que tu traz um aspecto, a gente está aqui pegando 2 figuras, né? Assim como para muitos de nós tem alguns ídolos, né? Ou tem figuras que para a gente são inatingíveis. Muitos de nós têm isso. E como se aquele ser inatingível, ele tivesse uma vida toda perfeita, né? Mas essa vida que é perfeita, e a gente, quando vai escutar esses seres que muitas vezes a gente coloca num patamar muito diferente do nosso, quando são francos na sua conversa, eles vão falar, né, do seu sofrimento, da sua dificuldade, da sua solidão, né? Do quanto que eles têm que lutar com algo que é muito diferente daqueles que têm uma liberdade de poder fazer isso. Porque realmente existem pessoas que não têm uma liberdade. Não têm a possibilidade de dizer, eu vou fazer isso hoje eu estou a fim de não fazer nada. Hoje eu estou a fim de caminhar só ali no centro. Muitos não têm. Então, ela também é uma solidão, são solidões diferentes. Muitas vezes, mas existe uma solidão, né? Existe um sofrimento que nem sempre a gente reconhece, respeita. Principalmente pessoas, celebridades, a gente quer que sempre estejam felizes, com vontade de sorrir, de ver. Tem dia que a gente não tá bom para isso, não é? Exatamente. E a Diana sofreu. Eu tenho um trecho do meu livro que ela desmaiou. Ela já não comia muito, ela estava numa viagem atrás da outra tal, e ela no desfile lá, quando ela foi aparecer com o Príncipe Charles, ela desmaiou. E aí levaram ela tal, e ele, ao invés de cuidar dela, falou, da próxima vez, seja mais discreta para desmaiar. Não desmaia assim no meio de todo mundo. Como assim, gente? Só um minutinho que eu vou desmaiar ali no canto e já volto. Sabe assim, não é assim que acontece.
Então, assim, até para isso ela era cobrada. Até para isso se cobra uma celebridade. Que no caso dela não era uma celebridade como a gente está acostumada hoje, né? E era uma mulher que fez muito pela humanidade. Assim como a Assis também, só que a Assis, ela é menos ainda falada em relação a isso, o que ela fez pro próximo. Porque como ela era muito tida da pessoa egoísta, que viajava, que largava o imperador, que não fazia nada pelos outros, não, ela fazia o que dava, mas ela fazia. Porém, ela é uma moça que casou com 15 anos. O que a gente sabe com 15 anos, gente? Nada. Imaginem no século XIX. Ainda tiram a vida, tiram os filhos, tiram tudo dela. Tinha que fazer. Tinha que fazer. Então ela viajava porque ela tinha problema de nervos, problema de pulmão. Ela tinha muito estado de nervos, como dizia minha avó. Então ela tinha os dentes amarelados. Na época se usava folha de coca para acalmar os nervos. E isso amarelava os dentes. Então ela já não sorria. Porque ela era muito vaidosa. Depois dos 30 anos, ela não deixou mais tirar foto, não deixou mais fazer pintura sobre ela. Ela usou preto para o resto da vida com véu, ou seja, era uma mulher morta para a vida. E então a gente vê... E ninguém lembra dela, sabe? Ninguém fala dela. Por quê? Porque só agora que estão ganhando dinheiro, porque ela agora é o centro turístico de Viena. E todo o resto. E aí eu quis honrá-las através deste livro. Quando eu percebi que elas tinham uma semelhança, eu quis honrá-las. E quando a gente faz biografia, a gente tem que tomar muito cuidado, porque biografia não é revista de fofoca, sabe? Não é diz que me diz que alguém... Eu tive muito cuidado para pesquisar todos os assuntos, vi em vários lugares o mesmo assunto, e atrás do meu livro tem todas as referências de internet, de livros, de romances que fizeram, do livro da Diana sobre o mordomo dela, sobre aquela que ela fez através das fitas gravadas que ela deu para um... Ai, não vou lembrar o nome dele agora, mas um jornalista e tal. Então eu pus todas as referências. E vou te dizer, como eu sou uma pessoa que gosto da espiritualidade, antes de eu lançar o livro, eu pedi licença para elas. Falei, olha, estou falando da vida de vocês não me conhecem, não estão aqui para se defender, então eu espero que eu faça jus à vida de vocês da melhor maneira, sem desrespeitar, não idolatrando, não só colocando qualidades, coloquei bastante defeitos, características que elas tinham, como todos nós, mas eu pedi licença para dizer o que eu estava falando. Não. Acho que isso é muito importante, né? Acho que quando respeito, a gente está falando do outro, né, a gente precisa sim respeitar e honrar, porque se aquele outro está próximo da gente para a gente poder estar falando, né, nessa proximidade muitas vezes simbólica, a gente sim tem que honrar e tem que respeitar. Claro. Eu acho que esse teu lembrete vale para tudo na atualidade, né? Já viajei agora. Foi longe. Gente, já foi muito longe, assim, e pensando muito nessa relação que hoje a gente tem com as redes sociais, né? No cyberbullying. Né? Bastante, nossa. Eu já fui meio que falando muito sobre isso, pensando aqui, falando comigo mesma, né? Do quanto as pessoas sofrem hoje, no sentido de que muitas vezes elas não podem ser quem elas são, né? Porque sempre há alguém falando sobre. Eu sei sobre a tua vida, não sei sobre a minha, mas eu sei sobre a tua. E eu, a partir do meu olho, enxergo a tua e tenho como julgar. Mas pela minha régua, né? A régua eu não uso para mim. Mas para o outro. Mas para o outro eu uso. Então, acho que eu fiz muito dessa analogia porque a vida delas, assim como muitos outros, assim, foi permeada por um certo vigiar, né? Cada qual na sua época, da sua forma, da sua possibilidade, mas havia um vigiar, né? Sim. E que hoje a gente vive num vigiar. O tempo todo. E o quanto que nós também temos que cuidar com isso. Cuidar no sentido
do que de fato eu publico, do que eu permito que seja mostrado sobre mim, o que eu permito me mostrar sobre mim. O que eu quero mostrar, né? De mim. O que eu quero, né? Então, assim, que imagem também eu acabo passando? Essa sou eu? Ou essa, esse é um falso selfie, né? Eu estou aqui simplesmente mostrando e que muitas vezes eu simplesmente passo a sofrer porque eu não sou aquilo. Eu gostaria de ser. E na mídia hoje, quando a gente se expõe, a gente corre muito risco de ser cancelada, de ser repudiada. Você não pode ter o mínimo de opinião diferente de uma tribo, que você passa a ser excomungada por aquela tribo. E não é verdade. Só porque eu não gosto do vermelho, não quer dizer que eu seja uma pessoa má. Eu só não gosto de vermelho. E hoje em dia essa polarização faz você ter um comportamento que, se você não gostar daquele lado, você tem que gostar do outro. Não gosto nem daquele nem do outro, entendeu? Mas hoje em dia você não pode, não dá tempo de você nem argumentar, porque o pessoal quer uma coisa tão rápida, que você tem que argumentar rapidamente sobre aquilo e você não consegue aprofundar. Não, e aquilo ali já deu. Já deu. E a verdade absoluta, pronto, você é mal porque você não gosta do vermelho e também não gosta do branquinho. Então quer dizer, o que você quer? Você tem que ter uma posição? Não, tô pensando ainda, a gente não tem mais tempo para pensar, para refletir. Você tem que aceitar uma decisão tomada por outros e tem que falar, melhor eu ser assim, porque senão, né? E a cultura da superficialidade. Muito grande. Do faz de conta, né? Não é à toa. Não. Porque a gente está passando por um momento da sociedade, assim, de muito sofrimento, de sofrimento mesmo psíquico, né? Do adoecimento, de uma dificuldade de valorização da vida, de uma dificuldade de buscar forças, né? Que a gente tem tentado aqui, através das conversas, assim como a gente tentando trazer isso, buscar, né? Onde é que está a nossa força? De que maneira? O que serve para mim me fortalecer? Exatamente. Não está legal agora, mas o que é que me ajuda a sair disso? Né? Eu consigo fazer isso sozinho? Eu preciso de apoio? De que tipo de apoio? Né? Exatamente. Porque essa solidão, esse engessamento que a gente vai fazendo, ele vai dificultando muito a vida da gente. Muito as relações, a convivência, a nossa percepção. E não é que a gente não possa sair do sofrimento, a gente sempre pode sair do sofrimento, mas a gente tem que buscar recursos, claro. A gente precisa criar recursos, né? Vamos pensar que essas mulheres que tu trazes aqui no livro, assim, a Cícera, a Dayana, quanto que elas tiveram que lutar, né? E talvez a gente nem sabe como, de fato, elas fizeram essa transição, né? Como, de fato, elas estavam nessa reconstrução, se elas conseguiram juntar os seus caquinhos, ou se elas simplesmente se despediram e saíram desse cenário, levando aprendizagens, mas com um sofrimento. Né? Eu coloco um capítulo aqui, que eu trato delas, mas na verdade eu trato da mulher, porque eu coloco dos 30 anos. Para mim, que tem um certo delay, aconteceu nos 40, demorei 10 anos. Eu já fui mais rápida, eu sempre fazia antes de eu chegar, eu fazia uns 2 anos antes, entendeu? Agora eu tô tentando equilibrar, mas eu fui acelerada. Você foi acelerada, eu não, eu tive um delay. No caso da Dayana, ela morreu com 36 anos, ela não teve tempo hábil de poder se reconectar consigo, ela até começou. Tem aí a parte, a reconexão era uma situação ela foi pro esotérico, ela foi buscar sentido no esoterismo, nas vidências, nas cartas e tudo mais, ela não conseguiu olhar para si. Já a Cici, ela morreu com 60 e poucos anos, ambas,
eu coloco de uma forma muito suspeita. A Cici mais declarada, a Dayana ainda no acidente, né? A Cici, ela com 60 anos, ela já sabia o que ela fazia. Ela já sabia o que acontecia. Então ela falava assim, olha, eu sei o que tá acontecendo. Sabe, não é assim, calma. E ao mesmo tempo, pessoas falavam pra ela, você parece uma fada madrinha pros seus filhos, porque você aparece e some, vai viajar. Você desaparece da vida deles. E isso era foi difícil dela ouvir. E não é fácil pra ninguém, principalmente quem é mãe, que não quer errar. Não Mas é? eles causavam apagamento para os filhos dela, Sim, sobre ela. O pouco que eu fui buscar era isso. Eles tentavam apagar a Cici da vida desses filhos. A sogra dizia que ela era uma menina boba, não servia pra criar filho. Porque a sogra era aquela pessoa enrijecida, que fez o filho dela ser imperador. Então, assim, ela tinha todo o poder ali. E a Cici sofreu muito com a sogra. Ela só teve a redenção em relação à sogra, que ela assumiu a meia-culpa dela no velório da sogra, na morte, ali, no ir embora da sogra, que ela pegou o diário da sogra, ela leu, ela percebeu o quanto que a sogra esperava dela, mas ela não pôde dar, porque a gente espera as coisas das pessoas, mas as pessoas não são obrigadas a dar nada pra gente. As pessoas dão o que tem. E hoje, virando o que você estava falando um pouquinho antes, pegando o gancho, do imediatismo dos dias de hoje, nós temos a impulsividade. As pessoas se conhecem e já casam. E na primeira briga já se separam. Elas não têm o tempo de amadurecer nem pra lá e nem pra cá. Às vezes casamentos passam assim, ó, ninguém nem se conheceu. Dividiram uma casa por alguns meses, anos que seja, mas não se conheceram. Porque conhecer precisa de aprofundamento, precisa de tempo, precisa de energia despendida. E as pessoas não querem despender a energia hoje. E precisa aprender a conviver junto. Isso. Que muitas vezes ceder, dá um desgaste, né? Cede, o outro cede. É desgastante, né? É desgastante. Né? Porque assim, não é sempre a gente que vai prevalecer, assim como não é o desejo do outro que sempre vai prevalecer. Então, assim, de fato é isso. Balma, né? Líquido. Uma sociedade líquida. Né? Que escorre das nossas mãos. Né? Não dá tempo. Só que aí nisso a gente se esvazia. Muito. Né? E aí eu me lembro. Mas eu tô me lembrando. Que bom, eu tô exercendo aqui umas energias sobre ela. Me lembrei agora do Viktor Frankl, quando ele fala da questão do sentido da vida. A gente precisa ter um sentido da vida. Sim, precisa. A gente precisa buscar isso dentro da gente. O que nos move para estar aqui? O que te move para estar nessa casa nesse momento? O que me move para estar nesta casa aqui? E eu demorei 8 horas para chegar lá, 28 quase, coitada. Veio de Porto Alegre de ônibus. Vontade, persistência. Escritora, estrito senso. Isso é escritora, estrito senso. Eu acho que isso, sabe? O sentido. E as pessoas não fazem essa pergunta. E muitas vezes eu tenho trabalhado muito, porque quem me acompanha aqui já está cansado e careca de me escutar falar sobre a questão das crianças e dos adolescentes. Se para nós adultos precisamos estar criando isso, se nós não temos isso, como é que nós produzimos isso para as crianças? Para uma geração que muitas vezes, assim, adolescentes, adolescência já é um momento difícil pra caramba. Quem já passou pela adolescência sabe muito bem disso. É difícil, gente. Se não é criança, não é adulto, você não tem colocação no mundo. Então, se a gente já, nesse período, né, não dá uma certa borda, uma continência para que se possa despertar isso, passar por esse período da doença, olha só meu ato falho, da adolescência, né? Como um período que é uma transição de um reconhecimento, de percepção, enfim.
Que dirá para as crianças? Só que a gente precisa muito, é urgente, a gente poder criar instrumentos e possibilidades de sentido e de criar futuro. Porque a nossa sociedade está fazendo o contrário, que é para criar desesperança, desvalorização, Exatamente. o mundo vai terminar, é tudo um caos, tudo ruim, enfim, né? E algumas pessoas vão me escutar e dizer, tá, mas se tu não assiste o noticiário... Ai, eu escuto isso de vez em quando, porque o noticiário é uma coisa que, assim, eu escuto eventualmente. Eu também, eventualmente. Momentos, porque senão tu fica absorto só pela coisa ruim. Então e nem sempre é verdade o que eles passam. Nem sempre é verdade. Mas como que a gente faz, sabe, Evelyn? É muito difícil. Porque a gente precisa buscar isso, a gente precisa criar isso. Eu acho que é um desespero meu. Você tem filhos? Eu tenho um de neto e tenho um afilhado que é como um filho para mim. Entendi. Não, porque eu não tenho filhos. E eu sempre fui uma pessoa que não queria ter filhos. Mas por quê? Eu era filha única, eu fui bem criada. Assim, bem criada, que eu digo, eu não sofri exploração infantil, não tive nada de trauma da minha infância. E por que não querer ter filhos? Porque eu falava, gente, eu não vou ter tempo para criar essa criança. Então eu vou fazer uma opção. Eu preciso ou criar, eu paro a minha vida. Ah, não, a gente não precisa parar a vida. Precisa. Porque a criança demanda tempo. Criar filho não é pôr no mundo. E eu trabalho com escola, na parte de advocacia, eu vejo assim de mãe que fala, ah, mas você deixou ele dormir agora ele vai chegar em casa e ficar acordado. Mas ué, criatura, não é bom você ficar com teu filho um pouquinho? Que você trabalhou o dia inteiro? Não, ela quer que o menino chegue e já durma. Então assim, cadê aquele contato, cadê aquele tempo? Outro dia eu passei numa padaria, a criança, um menino de uns 3 anos, estava tomando sorvete, aqueles assim, tava todo sujo, a boca suja, e a mãe lá assim, ó, olhando, esperando ele tomar sorvete, o tempo dele, e aquilo demorou, e derreteu, e ele se sujou, e a mãe lá esperando. Eu pensei, se fosse eu não teria tempo, eu ia falar, vamos menininho, vamos lá, que eu tenho coisa pra fazer, olha que bem que eu fiz pro mundo. Porque eu ia criar uma criança com pressa. E tudo que a gente põe energia não pode ter pressa. Demanda tempo, demanda nosso empenho. Então assim, não adianta dar para a escola criar só porque eu tenho que cumprir o papel social de ser mãe, porque senão você não experimentou a felicidade. Não me imponha isso. Você que pôs o filho no mundo, que deveria estar empenhando mais para sentir a felicidade de ter a criancinha. Eu pensava também sobre isso, né? Eu sempre pensava em ter, né? No momento que eu pudesse parar, diminuir todo o meu ritmo enlouquecedor. Conseguiu até hoje? Sim, eu acho que eu mudei um tipo de loucura, assim, né? Mas eu sempre pensava sobre isso, né? Porque relação, afeto é construído. Construído, exatamente. Né? Então, um filho precisa disso. Né? Precisa sim que a gente pare, que a gente esteja ali junto, que a gente possa brincar. Brincar. Ter tempo de brincar, de ficar junto, de estar ali, de criar o afeto. Ah, não, mas tem várias crianças que perderam a mãe no parto. Bom, eventualidade. O pior é você ter a sua mãe viva que não esteja com você. Solidão a 2, a música. Solidão a 2 para casal, solidão a 2 para relação de mãe e filho, pai e filho. Solidão. Exatamente. Talvez seja pior. Muito pior, que ela tá ali e não tá. Isso, exatamente. É uma falsa presença. Isso. Gente, isso aqui, olha, é capaz de a gente ainda não, mas a gente não pode, né? Não pode. Mas eu acho que são coisas, acho que a gente está colocando aqui no cenário vários pontinhos para que as pessoas reflitam sobre esse seu percurso, sobre a sua existência e como está se dando consigo próprio, nas relações, no mundo, né? No planeta. Porque isso cada vez mais tem sido algo premente, assim, né? E isto é afeto. Isto é afeto. O afeto é algo que é construído, que exige empenho, que exige dedicação, que exige percepção, que exige verdade,
Verdade. A gente tem que ser verdadeiro. Verdadeiro. E às vezes isso demanda tempo. Esse encontro nosso, perguntas e respostas que a gente faz, às vezes perguntas sem respostas, ela demanda tempo. Você não consegue de um dia para o outro. Mas a partir do momento que você abre essa porta para se descobrir, você não fecha mais. Você nunca mais volta para aquele estado que você estava. E às vezes você pergunta, a pessoa te conta um determinado fato, mas eu falei, você perguntou o que você quis ali? A pessoa fala, você não está prestando atenção no que eu estou falando, né? A pessoa quer uma resposta imediata para solucionar aquela situação de uma forma imediata. E ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa que falou, as pessoas dizem que é para eu parar de pensar, para eu parar de sofrer, para eu parar... Não é assim. Eu não quero ficar livre do seu problema, então eu falo assim, não pensa mais nisso, bobagem, não vai adiantar. Não, você precisa ser ouvida. Eu posso não te dar solução nenhuma para a situação, mas você precisa falar. E eu preciso te ouvir. É o acolhimento, né? Acolhimento. O acolhimento é o olhar, é o ouvido, é o dizer assim, olha, eu não sei como eu posso te ajudar, mas eu tô aqui contigo. E isso demanda o quê? Tempo, que as pessoas não têm mais para te dar. As pessoas querem tudo rápido, soluções rápidas, a vida líquida. Né? E se você pensa muito, qual é o meu propósito? Qual o sentido da minha vida aqui? O pessoal fala, para de bobagem, vamos trabalhar, pagar boleto. E a sociedade faz isso com você. Você acorda, dorme, come, paga boleto. Um dia eu falei, opa, pera um pouquinho. Não é possível não. Deve ter uma coisinha mais aqui pra mim. Não é possível só fazer isso na vida. Pagar boleto, comer, dormir, acordar. Não. Deve ter um pouquinho mais. E foi aí que eu fui buscando e ainda tô nessa busca. A gente eternamente vai ficar buscando. Eternamente. O importante é lá, batalha. Assim, eternamente a gente vai fazer isso, né? Então... É complicado, é complicado. Bem, eu acho que a gente teria milhões de outras coisas para falar sobre isso, né? Mas a gente já está dando aqui já estamos um tempinho, né? Recados. Né? Isso é verdade, conseguimos. Porque é isso, a gente não precisa dar resposta rápida. A gente simplesmente pode jogar ao universo algumas informações para que vocês que estão nos escutando, nos assistindo, possa pegar aquilo, a gente joga para aquilo que fizer sentido, entrar e ter o tempo de maturar para cada um de nós, para cada uma de nós. É verdade. Mas assim... Aí tem o encontro. mas assim... Aí tu acaba migrando da advocacia para... Eu não fiz essa transição total ainda. A advocacia ainda existe na minha vida. Mas aí a literatura ocupou uma boa parte da minha vida e do meu dia, do meu dinheiro, de tudo, porque aí eu abri uma editora, aí eu fui até... Porque, como eu sou autora independente, eu descobri que eu queria ter uma editora para o público que não tem público, para o pessoal que não tem público. Né? Eu andei aqui pela Flip hoje, tem aquela parte de trás que ficam os autores independentes, eu fui comprar livro lá. Não que as outras livrarias que tem aqui, que pagam funcionário, pagam luz, precisam ganhar, mas ela já tem público para isso, ela já tem um público para isso. Eu que sou autora independente, tenho uma editora independente, eu vou comprar de quem precisa vender, de quem precisa ser visto, porque não tem público, porque não consegue divulgar seu nome na mídia, porque as livrarias grandes, as editoras grandes querem pessoas grandes, né? Então, tem que ter esse outro público que olha para essas pessoas que são... É um pouco cruel a palavra, não é bem isso, mas marginalizadas da literatura. Então eu tento fazer esse papel, porque eu me coloco até hoje nesse papel. Eu contei para minha mãe que eu fui para o Rio, na Bienal do Rio, cheguei com o meu livro debaixo do braço, na livraria Travessa, falei, moça, posso falar com você? Eu queria dar... Ela falou, qual é a sua editora? Não, não é assim não. Ela falou, pega meu telefone e me liga. Eu achei que fosse mais simples. E ela não tá errada, é o mundo dela, não era o meu. Eu aprendi, então eu já levei tanto não, que hoje para mim é tranquilo. Isso. E eu acho que tu traz um mundo e eu acho que esse é um outro papel aqui do canal, que é poder levar pessoas que não têm essa mídia toda, né? Que eu possa estar transmitindo, possibilitando que uma pessoa que escreveu um livro lá, de uma forma, lá do município pequenérrimo do Rio Grande do Sul,
possa estar aqui conversando, né? e um lugar lá do outro lado do mundo possa conhecer, e daqui um pouco aquilo que aquela pessoa escreveu faz sentido. Eu vou lá na rede, eu vou conhecer aquela pessoa. Exatamente. Né? Então, a própria escolha pelo YouTube foi por causa disso, né? Por essa possibilidade. Então, às vezes as pessoas não entendem essa diferença do que é ser uma escritora ou escritora independente, ou ter uma grande editora, né, que é ali que coloca a mídia, enfim, né? E tem sim, ok, beleza, é isso. Mas tem muitas pessoas que produzem muito, belíssimamente, mas que andam assim, com o seu livro embaixo do braço, né, batendo de porta em porta. Então, a importância disso é muito, muito grande, né? Eu vejo, às vezes, algumas pessoas, eu escutei recentemente, ontem, né? Eu consegui bater a meta de 350 exemplares. Para um escritor independente vender 350 livros... Não é fácil. Não é fácil. Aí algumas pessoas... Porque às vezes são, olha, 10 mil, 5 mil, 20 mil. Não. Tem outras realidades, exatamente. Era um livro de poesia ainda, o dela, que vendeu 300 e pouco. Ainda mais. Mais de poesia, isso, né? Então, acho que essa é a importância também, e olha que bacana tu poder ter uma editora onde tu possa também, isso também é uma, pode ser que eu esteja enganada, mas assim, eu percebo que na pandemia, da pandemia mesmo para cá, houve uma transformação, inclusive desse mundo, né, editorial. Muitas editoras, muitos escritores acabaram fazendo a sua editora, né, depois até publicando outras pessoas, mas num primeiro momento para si, né? Enfim, então teve uma mudança importante da pandemia para cá. Foi sim. Aquela época 2020, 2021 fez grandes transformações no mundo. Eu vejo muita gente dizer, imagina, não ajudou ninguém, o ser humano voltou pior. Eu discordo bastante. Eu tive uma mudança muito positiva, pessoas ao meu redor que eu conheço tiveram mudanças positivas, porque a gente viu que estava assim da gente ir embora. Então, assim, houve uma certa introspecção que fez com que a gente desse mais valor, que a gente valorizasse cada segundo de vida. Muita gente não viu? Sim, muita gente não viu, mas dá para fazer. A evolução não dá saltos. Ela é um passinho atrás do outro e é devagar. Quando eu quis montar a minha editora para atender esse público que não tem público, esse pessoal que não tem público, eu não publico qualquer coisa na minha editora. A primeira coisa que tem que passar pela minha editora é a minha revisão. Eu vou olhar se está de acordo com aquilo que eu gosto, do assunto que eu gosto, do assunto que tem a ver com a minha editora, não é qualquer coisa. E eu peguei vários autores que falam assim, aí você vai falar, nossa, você é subjetiva? Não, eu só não vou criar encrenca. Não me busque para encrenca que eu não vou criar. Eu vou criar... vamos falar de temas de minoria? Eu escrevo sobre mulheres. Que é mais minoria que isso, minoria ativa que nós temos aqui. E tem várias outras. Então, esses são temas legais, temas que têm a ver. Mas vai causar um transtorninho que não precisa, eu não pego. Ou se é um autor que... Tem autores que não aceitam a revisão, porque o ego do ser humano é muito assim. Eu falo, teu texto vai ter que passar por revisão. A pessoa fala, de jeito nenhum, meu texto tá ótimo. Eu falo, então, por favor, leve para outra editora. Comigo você não vai publicar. Porque é o meu nome que tá lá também. O ISBN que vai estar lá é pelo da minha editora. É o RG do teu livro com o meu documento lá. Então, assim, vamos falar, ela publicou isso com esse monte de erro, de diagramação, de erro de português, de regência verbal. Não, vai ter que passar por uma revisão. E eu mesmo, os meus livros passam por revisão e voltam todos riscados. E eu não falo, nossa, eu tô ofendida. Gente, autor produz, tem ideia e põe no papel. O revisor não tá produzindo, ele tá lá para adequar. Então, se você adequar o seu perfil de autor ou de editor, você consegue se conectar com menos ego, menos vaidade. E fazemos parte de uma equipe. Eu tenho diagramador, capista, revisor, ilustrador, um pessoal que trabalha comigo, sabe? E que entende o livro da outra pessoa. Fala, esse livro trata disso. Vê se você consegue entender por esse viés. Ou o meu livro, trata disso. Vê se você... E aí o rapaz falou pra mim,
eu sou revisora e contratei um revisor para mim. E ele falou, Evelyn, posso mudar a frase? Eu falei, fica à vontade, pode mudar a frase, às vezes cai melhor. Aqui eu tenho uma revisora, no Ambas, eu tenho uma parte que eu falo assim, a gente tem um negócio, por ironia do destino, a gente fala assim, né, esse jargão. E aqui eu coloquei, falei das princesas da Disney e tudo mais, eu falo, por ironia do desenho, a revisora foi lá na hora cortou. Não é desenho, é destino. Eu falo, não, mas aqui eu quero dar a ideia de desenho, para fazer essa conexão. Aí ela entendeu. Então assim, aí o autor precisa estar participando com o revisor. Acho que essa é uma questão crucial. Crucial. Né? Porque assim, o escritor, a escritora tem que estar aberta a poder ter essa troca com quem vai estar olhando naquele momento para aquele livro, né? E precisa ter uma troca. Precisa. Então, é muito interessante, nos meus livros eu também tem um revisor que foi o meu penúltimo, do último livro, que a gente trocou muito. Ele me dava, o segundo livro, Em Busca da Alma Perdida, o Walter me dizia, olha, eu não sei, sabe, que assim, me parece que se a gente fizesse esse tipo de ajuste aqui na fala, tal, aquilo ali é só um pequeno... E ele foi construindo comigo, foi muito importante, né? Então, se passou pelo editor, passou pelo revisor, e para poder, então, a gente chegar num denominador comum daquele personagem. Surge a obra. E foi fenomenal, assim, a intervenção dele, a sugestão dele. O fundamento. Foi maravilhoso. O fundamento. Foi algo que caiu, assim, era aquilo. Que precisava. Aquilo. Não adianta a gente fazer só pelas vias da gente, a gente precisa dos outros. Exatamente. Assim como também uma editora tem que dizer, esse projeto, sim, tem a ver comigo, né? Eu entendo isso que tu está querendo dizer. Né? Tem um nome, eu perdi agora o nome, não é catálogo editorial, mas tem um perfil desse. E as editoras grandes têm os selos, então tem o selo do terror, o selo da autoficção, o selo de não sei o quê. Não é o meu caso, então eu já fiz livros de criança, livros infantis, livros infanto-juvenis, livros adultos, estou fazendo um livro que é educação financeira, com base em coisas bíblicas, alguma coisa assim, é bem diferente. Mas não tem nada a ver, eu não tenho essa religião, não tenho nada a ver comigo, mas eu fui lá ali, achei que tinha a ver, falei, não vou criar encrenca quanto a isso. Ele não tá, porque se você pega a educação financeira, Bíblia, religião, são temas que podem dar, né, eu falei, vou ler primeiro, se der algum probleminha, vou tirar da frente, mas não foi o caso. Então achei que tinha a contribuir para as pessoas, sabe, precisa disso. Muito legal, muito bacana. Mudanças que a gente foi fazendo aí de um tempo para cá. E sobre este livro aqui, que eu tô bem curiosa, né? Que é O Encontro. O Encontro, a nossa protagonista é a Kátia, é um nome bem comum. Ao mesmo tempo, ela é a mulher que vive, muitas das mulheres que vivem no automático hoje em dia. E a Kátia, ela precisou se encontrar. E ela conseguiu. Muito do mérito foi pela vida, não foi por ela. Não é que ela tomou coragem e saiu em busca. Ela foi perdendo. Perdi o braço dessa cadeira, perdi o outro braço dessa cadeira, perdi o assento. Ela caiu no chão. Ela falou, opa, acho que agora precisa me mexer, né? Porque caiu no chão. Porque até ela cair, ela se equilibrava aqui. Até não ter mais nada, ela se equilibrou aqui. A hora que ela perdeu tudo, ela falou, preciso mudar isso aqui. Então a vida meio que empurrou a Kátia para a mudança dela, para ela se encontrar. Que é, mais uma vez, que eu digo que chega uma idade que a gente se encontra. A vida cobra o nosso encontro. Cobra. Se você não se autoconhecer, você vai levar a pancada num quarto escuro. Você não sabe de onde vem. Sem dúvida nenhuma. Não é? Quanto mais você se autoconhecer, até você estar no quarto escuro, mas você já sabe de onde podem vir as pancadas. Falou, para aqui, já passei aqui, já, né?
O autoconhecimento é essencial. E as pessoas falam, nossa, que bobagem, para de ficar tempo com isso. Eu falo, Mas é muito importante. né? Então Muito faz importante. sentido para a vida, faz sentido para o ser humano que está buscando a sua essência, o seu encontro. Porque se não tem aquilo de novo, se a gente não aprende a lição, a gente vai repetir de novo, de novo, É. de novo, né? Então, assim, e o autoconhecimento faz isso, Uhum. né? É a gente poder ter um exercício de se perceber, de se sentir e sair, né? Se dá pra, não vou repetir isso. Ou, se eu tô indo para ali, eu tô indo, eu sei que vai acontecer isso. É uma escolha? Ok, beleza. Eu sei no que vai dar. E eu tô escolhendo ir para ali. Uhum. Mas assim, mas aí eu já tenho uma consciência daquilo que eu tô fazendo que vai... Ok. Agora, a falta de percepção, né, de autoconhecimento vai ficar no de novo. Vai. De novo comigo. Não. Mas só acontece comigo. Não tá acontecendo. É impressionante, eu não tenho dedo bom para escolher relacionamento, mas é claro, você não aprendeu nada. Só vai lá clicar de novo. Você só vai naquilo que você conhece. Aí você conhece, vai acontecer tudo de novo, você não aprendeu nada. Até porque o nosso corpo, Uhum. né, o nosso corpo que traz os nossos afetos, as nossas sensações, né? William Reich já nos dizia isso, nos mostrou isso, né? Ele tende a ir sempre pelo mesmo caminho, porque é o que está ali nas nossas coraças, Tá premente. Tá aqui. é o que ele é o que conhece o corpo. Uhum. Então a tendência é isso. Então, quando a gente passa a se conhecer, a gente vai tentando encontrar dar outras informações, né? Encontrar outras possibilidades, porque existem infinitas possibilidades sempre. Eu tinha um amigo que dizia, não, tu tá enganada. Isso aí é tu que pensa que tem. Não, a gente não escolhe nada. Eu sempre disse e continuo dizendo, sim, nós fazemos escolhas. Fazemos diariamente. Até quando a gente acha que não está escolhendo. Exatamente. Desculpem se alguém imaginava que a gente não escolhendo, a gente não escolheu. Escolheu, não escolheu. Desculpa tirar a fantasia. Pois Descortinar o véu. Pois enfim, faz parte, né? Pois Evelyn, assim, eu quero te agradecer imensamente. Eu acho que assim, eu poderia ficar aqui conversando muito tempo contigo. Gostei tanto de conversar com você. Meu Deus do céu. Tem muitas coisas que vão permeando, né? Mas eu acho que aqui também nós deixamos questões, então as pessoas podem estar buscando, tu pode agora falar das tuas redes, a gente vai estar colocando na descrição aqui do vídeo também, né? Olha, rede social, gente, todo mundo fala, a internet, gente, tudo é dual, tudo é bom e tudo é ruim. Então, assim, você não pode ficar bitolado nas redes sociais, mas ela é muito útil. Eu aprendo muito com as redes sociais. Você também não aprende? Nossa, aprendo demais com as pessoas falando, até aquilo que eu não quero ouvir, eu falo, não gostei, porque é aí que é o lance. Se eu não gostei do que eu ouvi, porque não combina com o que eu pensei, com o que eu penso, mas tem sentido o que ela falou. E hoje em dia, tudo que é contra a gente já tira. Não, gente, a gente precisa ouvir também o outro lado, para fazer consciência. A consciência vem do branco, existe porque tem o preto. O silêncio porque tem o barulho. E assim que a gente vai progredindo, vai entendendo o mundo. E as redes sociais são muito necessárias. E eu faço questão de, na minha rede social, o pessoal do Sul fala questão, questão, e fala mans. Vocês não falam mans? Mas eu falo muito bah. Eu fiz um curso, meu curso de escrita criativa foi com a Metamorfose, né, do Marcelo. E tinha muitos professores que falavam mans. Eu falava, gente, que interessante, que é característico, né? E nós, paulistanos, achamos que não temos sotaque. Paulistano não tem sotaque. Quem tem sotaque é do Sul, do Nordeste, do Rio. A gente não. Sim. Então, estamos medindo com a nossa régua, veja só. E na minha rede social eu faço questão de que a gente eu poste todo dia uma coisa nova, uma dica de leitura, uma reflexão,
algo pra gente... Fábulas do Esopo eu acho necessária, porque ela é muito atual. Então eu conto um casinho dele, dou a explicação moral da história e coloco aquilo no nosso dia a dia. E muita gente não gosta, fala, ai, é tão chata aquela fábula do Esopo. Eu falo, você não tá prestando atenção, você não quer ouvir o que tá lá dito. Eu tenho um quadro que chama Evelyn na Cozinha, que eu faço uma vez por semana. Enquanto eu tô cozinhando, não que eu seja mais minha cozinha, era mais fácil, trivial. Enquanto eu tô cozinhando, eu vou refletindo sobre o que aconteceu na semana, sobre o que aconteceu na televisão, sobre o que aconteceu com alguém que eu quero trazer o assunto. E muita gente fala pra mim, mas você fala, hein? Eu falo, mas gente, não dá pra ser rápida. O assunto é um pouquinho mais profundo. Aí o que eu fiz? Eu deixo o Evelyn na cozinha um pouquinho, já que as pessoas reclamam que às vezes eu me alongo, porque é no story. Então é 1 minuto, né? E trago pro YouTube o Evelyn na cozinha, porque aí eu posso aprofundar o quanto eu quero. Entendeu? E se a pessoa se está interessada no assunto, vem debater comigo, vem refletir comigo. Então, as redes sociais fazem isso. Então, o meu Instagram, postagem diária, tem erro de português que a gente fala e nem sabe, letra de música que a gente canta e nem sabe o que está cantando, tem de tudo um pouco. E no YouTube tem as resenhas de livro, reflexões, dicas de leitura, dica de estudo. Então, eu tento fazer o mais ágil e que seja necessário para as pessoas que não sabem, que querem ler e não conseguem. Evelyn, eu quero ler, mas me dá sono, eu não gosto. E dá mesmo, para quem não está acostumado, leitura dá sono. Portanto, se vocês acharem conveniente, o meu Instagram é @Evelyn Gaspareto 2Ts. Aí você vai falar, você é parente da Gaspareto? Sou eu mesma, parente dela. Eu já sou distante, mas sou da família dela lá de Jaú. Então é Evelyn Gaspareto, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no TikTok, quanto no Instagram. É só procurar pelo Evelyn com Y Gaspareto que você vai me achar. E estamos aqui na Flip. Hoje é dia 10, eu sei que o dia não vai ser o dia, mas no dia 11 estarei aqui numa roda de conversa sobre mulheres e seus castelos. Perfeito. Aí... Que vocês também, assim, muitas coisas a gente está gravando, então é claro que quando for ao ar essa nossa conversa vai ter passado, mas aí vai estar dentro, na verdade, do YouTube da Casa Tiaras Ticunas, e tem lá várias coisas que vão estar sendo expostas, verdade. Eu espero que você tenha gostado da nosso bate-papo aqui, porque eu amei, mas eu já amava a Patrícia, que ela passou pra mim, oi, tudo bom? Eu falei, oi, tudo bom? Foi recíproco. Foi, a gente já se afinou ali. Foi muito gostosa, eu espero que vocês tenham gostado, espero que se vocês tenham dúvidas, que vocês discordem, por favor, coloquem aqui, eu não me importo de discordarem de mim, acho que a gente cresce. Isso, muito. Né? Muito. Então, a gente respeitando a posição do outro, mas dizendo, olha, eu não concordo, sabendo como falar, tudo pode ser dito, não é? É verdade. Então, eu agradeço o seu tempo e agradeço muito o seu convite, querida, amei. Gratidão. Amei. Quero que a gente faça outros. Podemos. Aliás, com tudo que a gente colocou aqui. Tem assunto, ó. Evelyn, tu queres ler alguma parte? Eu talvez a quarta capa para causar um impacto. Vamos lá, no encontro. Com buzina. Com buzina que tá chovendo, tá com a gente tem uma Kombi, uma caminhão e vários carros. E passou um cavalo agora aqui. Em Um Encontro, a protagonista Kátia troca uma vida previsível por uma aventura na misteriosa Alegra. Aliás, quem leu Encontro quer morar em Alegra, foi uma cidade que eu construí. Onde procura elucidar os enigmas de seu passado. Recebida de braços abertos por Susan e uma gama de personagens afetuosos, ela embarca em um caminho de autoconhecimento, confrontando memórias de seu casamento fracassado e as perdas que sofreu na vida, com o apoio da espiritualidade até então pouco reveladora. Ao adquirir uma mansão que habita seus sonhos, Kátia abre a porta para um universo de descobertas, com o apoio na vida terrena do arquiteto Leni, ou Lene, tanto faz. Ela se lança em jornadas intertemporais, revelando verdades inesperadas sobre suas raízes e família. O Encontro é uma história emocionante de perdas, amor, redescoberta, conduzindo os leitores a uma viagem onde a fronteira entre o passado, presente e futuro se torna tênue e o amor pode ser a chave para resolver mistérios profundamente guardados. Adorei. Que curiosa.
Aliás, eu vi algumas coisas talvez muito parecidas com a Ana, Sei. só que a Ana não foi para Alegra. Ah, entendi. A Ana foi para outro lugar. Ontem ela fez o lançamento do livro dela e lançou assim o Ana. Eu tava lá atrás, escondida. Falei, escuta, eu quero o livro da Ana. Eu acho que tem Tem a ver aqui, né? algumas coisinhas, né? Que bom. Gente? Então, gratidão mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigada. É um imenso prazer te receber Meu aqui, também. né? Sincronicidades do universo. É verdade. Esse canal é feito com muito carinho. Que bom. Né? Me sinto muito honrada de ter sido convidada por você a fazer parte dele, porque é o seu filho, nosso filho, assim, eu sei como é que é. Sim, exatamente, né? E eu acho que hoje a gente trouxe muita coisa para poder fazer pulsar. O que a gente quer é que a existência pulse, assim como pulsa na gente, pulse em cada um de vocês que muitas vezes estão aqui escutando, assistindo, né? Para que a gente não passe simplesmente, mas a gente passe, sabe? A existência tem que fazer sentido. Isso, tem. E você tem que se encher de vida para poder saber a sua contribuição para o mundo. Eu vou passar por aqui e vou deixar rastros bons. Isso, exatamente. Né? Então, gratidão e gratidão. Muito obrigada. A vocês, mais uma vez. Que sejamos luz, paz, sabedoria e até a próxima.